sem intervalo do meio-dia. Então, é um processo que fica bem tranquilo para todos possam exercer o seu direito de votar e de escolher os nossos representantes. Dando início, então, ao processo dessa casa, convidamos o professor Júlio Stobe, que é o nosso candidato para as suas considerações, o debate, as perguntas, reforçando que nesse momento nós vamos abrir a discussão em 4 blocos. O primeiro bloco é a apresentação do candidato, que vai ter 10 minutos para suas considerações. Nesse período, se alguém tiver perguntas com relação a questões amplas, deposite na urna para o segundo bloco. E o segundo bloco ele vai ser constituído por 4 perguntas sorteadas dentre todas as que tiverem ali na caixa, para resposta 3 minutos para cada pergunta. O terceiro bloco ele será 2 perguntas por segmento. As caixas estão lá. Quem tiver ao longo do período ideia de perguntas ou dúvidas, algumas coisas, depositem nas caixas que nós vamos fazer 2 perguntas com 5 minutos para cada resposta, 2 perguntas por segmento. E o último bloco ele vai ter em torno de 5 minutos, que são para as considerações finais do candidato. Então, de imediato, já passo a palavra ao professor Júlio, para que ele use os seus 10 minutos de apresentação. Pessoal, então, boa tarde a todos, a todas. Gostaria aqui, primeiramente, de agradecer à comissão organizadora aí, pelo diálogo sempre aberto aí, pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. Parabenizá-los também por terem, digamos assim, discutido a possibilidade dessa fala, em função de sermos candidato único aqui à direção, mas sem dúvida um momento importante de fala, de debate, e que certamente não deveria realmente ter passado em branco. Então, obrigado aí pela sugestão e pelo incentivo para que o evento de hoje se realizasse, né? Gostaríamos também de agradecer aqui a presença de membros da comunidade externa, aqui representando entidades que estão aqui presentes no dia de hoje, aos professores presentes aqui, que estão participando conosco na tarde de hoje, aos servidores que estão aqui na tarde de hoje, aos nossos acadêmicos que estão aqui na tarde de hoje. Muito obrigado aí pela presença de cada uma de vocês, e acho que nós estamos certamente trabalhando num momento histórico na história desse país, né? Nessa consulta pública aí que estamos iniciando. Desejo a todos aí uma boa sorte, e para que realmente nós tenhamos sucesso na escolha da direção aqui, mas diria até que mais, que a gente tenha sucesso na sugestão de escolha dos representantes aí à reitoria da nossa universidade. Eu vou falar um pouquinho para que todo mundo me conheça, digamos assim, de onde eu vim. Eu sou natural do interior de Getúlio Vargas, sou filho de agricultores, meus pais são agricultores, trabalharam na agricultura até mais ou menos 10 anos, atualmente estão residindo na cidade de Getúlio Vargas, tem propriedade lá ainda. Eu fiz meu ensino de primeira a quarta série numa escola municipal que ficava próxima à minha residência, que não existe mais. Depois fiz meu ensino, o restante do meu ensino fundamental na cidade de Getúlio Vargas, numa escola pública. Fiz meu segundo grau, que hoje se chama ensino médio, numa escola pública também na cidade de Erechim, no Mantovani. Fiz minha formação como médico aqui na cidade de Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo. Na época eu já estava trabalhando como professor, trabalhei 10 anos como professor de Física e Matemática, trabalhei no Notre Dame, trabalhei
no ensino médio da Universidade de Passo Fundo, como professor de Física e Química, e trabalhei em cursinhos pré-vestibulares aí nesse período. Parei de trabalhar como professor nessas disciplinas quando eu comecei o internato. Fiz a minha residência médica aqui no Hospital São Vicente, em clínica médica, na época era chamado de medicina interna. Assim que terminei a residência, ingressei no mestrado, na PUC de Porto Alegre, onde fiz meu mestrado em clínica médica com área de concentração em geriatria. Depois, posteriormente, fiz o meu doutorado também na PUC, onde eu trabalhei com clínica médica, área de concentração em pneumologia, e trabalhei com a parte de tabagismo. Quando se fala em gestão, eu trabalhei na gestão do Hemocentro, aqui de Passo Fundo. Iniciei meu trabalho lá como médico e depois acabei trabalhando como gestor lá e coordenador do Hemocentro aqui de Passo Fundo, mais ou menos por 2 anos. Posteriormente a isso, trabalhei no Hospital São Vicente como gestor, estamos bem melhor, como gestor ali da unidade de emergência de 2004 a 2013, mais ou menos, na gestão da emergência, e na gestão como vice-diretor médico do hospital até julho, agosto do ano passado, aí, mais ou menos, então, 13, 14 anos na gestão do Hospital São Vicente. Então, realmente foi uma experiência muito ampla e essa gestão no hospital. Atualmente, trabalho, então, na coordenação do curso aqui, trabalho em vários componentes aqui, com aulas, né? Trabalho com consultório agora desse ano, trabalho na internação do Sistema Único de Saúde, continuo internando os pacientes da emergência do Hospital São Vicente, e junto com essa internação a gente trabalha com os doutorandos, né? Então todas as manhãs a gente passa visita aí praticamente de segunda a segunda com os doutorandos e passa visita a esses pacientes que estão internados aí para a nossa equipe. Também desenvolvo um trabalho, um turno por semana, no Hospital Beneficente São João, lá de Sanandufo, né? Na parte de gestão hospitalar, né? Que é um hospital de médio porte aí, da nossa região. Então esse é mais ou menos o panorama dos locais que eu trabalhei até o momento e também das funções que eu venho desenvolvendo atualmente, né? Me propus a aceitar o desafio de trabalhar, além da coordenação do curso, então, na sequência de concorrer aí ao pleito nessa consulta sobre diretor do campus, né? E estou fazendo isso porque no momento eu realmente tenho como trabalhar com os meus tempos, né? Trabalhar com os meus tempos porque, sem dúvida, a gestão do campus é uma coisa mais ampla, né? Uma tarefa mais ampla e ela precisa certamente de mais empenho e mais tempo, né? Então, no momento eu disponho esse tempo. Se eu estivesse na gestão do hospital, certamente não haveria a menor possibilidade disso, porque a gestão do hospital ela é um buraco negro praticamente em termos de tempo, né? É uma coisa muito complicada. E estamos dispostos aí, nesse período então, a trabalhar juntos com o grupo, quando nós vamos conversar um pouquinho sobre as questões de propostas, vamos responder as perguntas de vocês, as dúvidas, enfim, aquilo que vocês têm interesse que a gente debata aí de uma forma muito calma, muito tranquila. E certamente nós temos certeza de que nós temos que trabalhar duramente, né, para que a gente leve adiante este curso. Não somente esse curso, mas este campus, né? Nós não podemos esquecer que essa universidade foi criada com raízes populares, foi criada com raízes, né, de ter uma escola de ensino superior pública, né, com qualidade e que permitisse a entrada de minorias, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental e que nós não podemos esquecer, porque nós temos esse compromisso. Existe uma filosofia dessa universidade. Essa universidade cresceu muito
nesses anos. Eu gosto de repetir que nós estamos há apenas 6 anos, vamos somar nossa primeira turma agora, né, em julho desse ano, e nós já temos uma imensa estrutura como universidade aqui em Passo Fundo. E não é somente isso. A estrutura física, ela é importante e ela é fundamental para que a gente consiga fazer com que os acadêmicos tenham um local adequado ao ensino. Mas não é só isso, porque somente a estrutura não basta. Nós precisamos da estrutura, mas precisamos de pessoas, e são as pessoas que fazem com que o curso tenha um reconhecimento de qualidade. Porque nós queremos, sim, formar alunos, queremos formar médicos com qualidade, né? E eu acho que isso nós estamos alcançando. Nós estamos verificando, por inúmeras avaliações que nós temos feito, né, que realmente nós conseguimos, nesses 6 anos, evoluir como nenhum outro curso de medicina do país. Nós fomos o último curso a entrar na expansão, fomos o primeiro a iniciar atividades e somos, sem dúvida nenhuma, o curso hoje no país mais sólido em estruturas de curso de medicina, dos cursos novos de ampliação do programa Mais Médicos, né? E os alunos estão tendo um excelente desempenho nas avaliações externas que nós estamos fazendo, e isso demonstra que é possível, sim, fazer escola pública e fazer escola pública com as minorias com boa qualidade. É isso que eu gostaria de deixar para vocês como apresentação, para que a gente possa dar o seguimento aqui e obedecer os tempos regulamentares. Bom, nós vamos para o segundo bloco agora. Vamos para o segundo bloco. Eu vou pedir que... Vou passar para a gente sortear quatro assuntos. Esse aqui, né? Então, vou escolher alguém aqui da plateia para sortear os pontos. Então, a primeira pergunta, o primeiro assunto é distribuição estratégica e uniforme de comitês, conselhos e comissões. Uma por vez. 3 minutos para a resposta. Perfeito. Eu fiz uma lista aqui de 13 itens, coincidentemente, e nesses 13 itens aqui, um deles era justamente isso, né? Em pensar, em trabalhar e ajustar a distribuição das cargas horárias e demais tarefas, né? Acho isso algo fundamental de ser feito, e isso não somente em questão do grupo técnico da universidade, mas também dos professores, né? É uma reivindicação na nossa fala com os grupos, tanto dos servidores técnicos quanto dos servidores professores, porque existe muitas vezes algumas injustiças, vamos chamar assim entre aspas, em relação à divisão de cargas horárias, né? Porque muitos professores às vezes acabam participando de várias comissões e outros acabam participando de menos comissões, e isso acaba sendo muito cômodo. Então nós vamos fazer um raio-x realmente da distribuição de cargas horárias, né? Sempre levando em consideração que nós temos que entender
e eu friso muito isso, que tem professores, às vezes, que aparentemente não estão trabalhando aqui na universidade, mas estão trabalhando nas instituições, nos campos de prática. Então, isso é uma coisa importante sempre de ser notado e não ser esquecido. Então, é fundamental que a gente entenda isso e que a gente faça essa redistribuição. E em relação aos técnicos também, acho que é importante, claro que com a participação de todos, que a gente discuta essa questão de divisões, não somente, digamos assim, nas suas funções, mas de divisão realmente de trabalho. Porque a gente também percebe que tem em alguns setores que acabam sendo sobrecarregados aí e que às vezes precisam também ter mais apoio de outros técnicos, enfim, dependendo, obviamente, da disponibilidade de códigos de vaga aí, que a gente sabe que está difícil. A segunda pergunta. Extensão e integração com a comunidade. Perfeito. Dentro de um plano de trabalho e de propostas, pessoal, eu gostaria de frisar, assim, como o primeiro item da nossa gestão, de fazer uma ingestão, uma gestão integrada com os vários setores. Tá? E quando eu digo gestão integrada, é uma gestão realmente participativa. Tá? E dentro dessa gestão participativa, nós temos que ter uma proximidade maior, né, com a comunidade externa, fazer com que a comunidade externa e a comunidade interna tenham uma proximidade maior, andem juntas, decidam coisas juntas, programem tarefas juntas. É fundamental que a gente tenha uma inserção como universidade federal, como universidade pública. É fundamental que nós tenhamos uma inserção maior na nossa comunidade. Por isso, nós temos que trazer, obviamente, né, a nossa comunidade, temos que fortalecer o nosso conselho comunitário, que está enfraquecido e está esvaziado. Então, o conselho comunitário tem que ser reforçado, né? Vamos trabalhar duramente com o conselho de campus, obviamente, também, né, nas suas atribuições, mas o conselho comunitário ele precisa ser fortalecido novamente, as suas atividades precisam ser engajadas conosco. E, obviamente, a extensão, ela é talvez um dos calcanhares de Aquiles da nossa universidade, né? É uma das dificuldades. Mas nós entendemos que, obviamente, é uma universidade nova, é uma universidade que se empenhou muito no ensino, e é fundamental que o ensino funcione bem, e o ensino está funcionando bem. As avaliações dos cursos da nossa universidade, pelo MEC, estão sendo muito bem avaliadas. E isso mostra que o ensino, né, é uma preocupação. A pesquisa é outra. De novo, somos uma universidade nova, somos um curso novo. Então, nós temos já trabalhos de pesquisa em andamento. Temos que fortalecer a pesquisa também. Mas a extensão, não há dúvida nenhuma. A Universidade Federal ela tem que, de alguma maneira, trabalhar com a comunidade externa para conseguir se inserir melhor na comunidade, ser aceita na comunidade e promover, junto com a comunidade, a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Terceira pergunta. Indígenas, quilombolas, senegaleses, haverá continuidade e fomento para atividades de pesquisa, ensino e extensão? Essa é a finalidade da nossa universidade, né? É aumentar o espaço para aquelas populações, né, pelas minorias, que sempre foram historicamente, né, marginalizadas, né? Então, a ideia, obviamente, é que a gente continue trabalhando. Para isso, é fundamental que a gente mantenha a linha da nossa universidade. E por isso que quando nós decidimos optar por apoiar também um candidato à reitoria, é justamente para ter a continuidade desses processos, né? A universidade sempre foi pensada em termos de apoio, tanto para o ensino, quanto para a pesquisa, quanto para a extensão,
para os grupos minoritários, né? E a gente vê aí muitas vezes candidatos que realmente não estão preocupados com isso. Estão preocupados com outras coisas. Estão preocupados muitas vezes com o capital externo, né? Estão preocupados com as multinacionais. Não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é trabalhar fortalecendo a nossa universidade, fortalecendo a nossa comunidade, e certamente para isso nós precisamos, obviamente, o que está colocado aqui. Nós precisamos de fomento. E quem tem condições de buscar fomento hoje? Nós sabemos das dificuldades que tem o nosso país. Nós sabemos da dificuldade de verbas desse país, dos cortes de verbas que tivemos nesse governo. E o que é importante para isso? Pessoas que tenham credibilidade e tenham circulação externa no país. Qual dos candidatos à reitoria da nossa universidade tem circulação externa? Qual dos candidatos tem condições de buscar verbas externas? Então nós temos que pensar nisso. Nós temos candidatos à reitoria que nunca saíram do Estado, ou estão saindo agora. Tem outros, né? Então, assim, teoria é fácil. Nós temos que recriar a universidade. Não, a universidade está criada, está funcionando e está andando muito bem. Me desculpem, mas essa é a realidade. E nós temos que manter uma universidade funcionando, uma universidade pujante e certamente crescer. E certamente saber trabalhar na adversidade. E a adversidade é o que nós estamos enfrentando agora e talvez piore, pelo que nós estamos vendo aí. E para isso nós precisamos sim de apoio externo, mas apoio de entidades sérias, de entidades comprometidas com a vida e não com a morte da nossa população. Para a última pergunta do segmento. Então, convênios com municípios da região para inserção dos acadêmicos e realização de projetos de pesquisa e extensão. É fundamental. Nós trabalhamos, pessoal, com vários municípios já, né? É de conhecimento de todos, né? Que nós trabalhamos com Passo Fundo, trabalhamos com o município de Sertão, trabalhamos com o município de Pontão, trabalhamos com o município de Carazinho, trabalhamos com o município de Ernestina, trabalhamos fortemente com o município de Marau, e certamente a gente consegue expandir o nosso trabalho para outros municípios, né? Municípios que tenham interesse em trabalhar conosco, isso não há dúvida que é possível essa extensão para outros municípios, e isso é importante também, porque isso fomenta a melhoria da qualidade da assistência dos pequenos municípios. Os pequenos municípios, muitas vezes, são muito carentes em gestão, são muito carentes em qualidade até de assistência, muitas vezes. E é importante essa inserção, esse trabalho, esse olhar da Universidade Federal para esses municípios. Mas tem duas questões importantes. Tem que ser municípios que queiram realmente mergulhar junto conosco na questão do ensino, tem que ter um mínimo de condições e tem que ter apoio de preceptorias adequadas, né? Porque também nós temos que ter uma preceptoria adequada. Nós não podemos mandar nosso acadêmico, às vezes, 30, 40 quilômetros de distância, num local em que vai ser muito vazio para o ensino, né? Então, aí fica complicado. Então, obviamente, esses cenários são importantes. Dentro da pesquisa e extensão, é fundamental que a gente amplie esse trabalho, é fundamental que a gente melhore, juntamente com o crescimento da nossa universidade, melhore as condições de assistência desses municípios. Eu acho que nós temos muito a oferecer e esses cenários de prática têm muito a contribuir conosco também. Nós temos exemplos fantásticos aí dos municípios onde a gente está inserido, mas também temos problemas, muitas vezes, que a gente tem resolvido, obviamente, né? Não é um mar de rosas. Por quê? Porque quando se trabalha com atenção básica, nós estamos trabalhando numa área que foi, durante muitos decênios, podemos dizer assim, abandonada, esquecida e não reconhecida, né? Quando a gente tem aquela visão de tudo
que funciona está nos hospitais, né? Um modelo hospitalocêntrico. E que a atenção básica é sempre relegada a um segundo, terceiro, quarto ou 10º plano, né? Então, sim, eu acredito e sou 100% favorável a que a gente amplie aí os nossos planos de extensão e pesquisa com outros municípios. Então, encerramos o segundo bloco de perguntas. Passar ao terceiro bloco, que corresponde a 2 perguntas por segmento, né? Então, qual é o segmento? Será técnicos? Então, a primeira pergunta: de que forma pretende compor sua equipe de gestão, coordenação acadêmica e administrativa, e como o segmento técnico participará dessa gestão, estrutura dos setores e comunicação entre técnicos e gestão? Perfeito. Na fala com os técnicos, a gente já tratou alguns exemplos em relação a isso, né? Onde nós nos comprometemos a manter um amplo diálogo e reuniões periódicas com os técnicos, né? Reunião com os setores, nós vamos fazer reuniões, vamos ter horários fixos, né? Alguns dias por semana, todas as semanas, encontros com os setores. Obviamente não dá tempo de fazer reunião com todos os setores toda semana, mas nós vamos criar um cronograma para reuniões com os setores, para ouvir os setores, para que os setores realmente possam participar e para que a gente possa trabalhar em conjunto e tomar decisões em conjunto. Eu comentei na minha fala, quando conversei com os técnicos, de que nós trabalharíamos numa gestão horizontal. Mas sempre lembrando que a gestão horizontal no poder público é a história do T invertido, né? Nós trabalhamos com uma gestão horizontal, mas não podemos esquecer que nós somos regradas por regras verticais, né? E que nós temos que seguir as regras, temos que obedecer às regras, e certamente nós vamos poder fazer isso em conjunto, né? Nós temos já uma ideia das divisões dos setores. Nós estamos fazendo nesse momento um mapeamento geral de todos os setores, de todas as pessoas que compõem cada um dos setores e da habilitação de cada um dos técnicos de cada setor, para que a gente tenha uma ideia também de quem é quem, porque como eu falei para vocês na reunião com os técnicos, eu não sei da formação de cada um, não sei das habilitações de cada um, não sei das aspirações de cada um, porque a gente não tinha um contato direto como coordenação de curso com os técnicos, né? Mas é importante saber, conhecer melhor vocês, ter uma ideia da função que cada um de vocês está desenvolvendo. Nós já temos um mapa disso, tá? E certamente nós vamos conversar com todos vocês antes de nós tomarmos decisões e definições relativas a em que setor vai ficar quem ou não vai, entende? Então isso vai ser amplamente discutido com toda tranquilidade, vocês podem ficar muito tranquilos em relação a isso, né? E em relação à coordenação, né, coordenação acadêmica, coordenação de curso, você lembra que existiu teve uma eleição para coordenação de curso, né, que foi feita, e provavelmente esse pleito vai ter que se repetir aí com a minha saída, vai ficar uma vacância, e aí provavelmente tem uma outra eleição aí para coordenação. Ainda do setor técnico, qual o posicionamento sobre a possibilidade de implementação do turno de 12 horas ininterruptas das atividades administrativas no campus Passo Fundo, ampliando o atendimento para a comunidade acadêmica? É uma pergunta que foi discutida também na reunião que nós fizemos com os técnicos, né? Os técnicos me passaram que existe um estudo em relação a isso, que nós temos que analisar, obviamente, né? Não deu tempo para isso ainda, mas acho que tudo é discutível, tudo é analisável, né? O que nós temos que ter é o campus funcionando,
funcionando, obviamente, o maior período possível. Obviamente é importante que tenha talvez alguns funcionamentos maiores em alguns turnos do final do dia e início da noite, porque isso é fundamental. Nós temos aula aqui praticamente todas as noites, então acho que é um assunto que tem que estar em pauta, tá? Eu não posso garantir nada, tanto para um lado quanto para o outro no momento. Por quê? Porque eu preciso primeiro ver o quê? Saber exatamente como é que está esse estudo, que segundo o pessoal já tem um esboço desse estudo, preciso ver isso, e preciso saber se esse estudo e se esse escopo torna viável, né, o funcionamento do nosso curso, da nossa universidade. Aí tudo é discutível, não tenho dúvida, tá? Nós vamos conversar sobre isso tranquilamente, né, sem problema algum. Então vamos passar para o setor docente, pedir que o candidato retire uma questão da caixa. E a lei? Qual a intenção em relação à criação de um programa de pós-graduação na área de saúde, mestrado? E qual a visão, opinião em relação à busca de diferentes estágios pedagógicos e da aprendizagem? Parece que foram duas perguntas na mesma, né? Qual a visão, opinião em relação à busca de diferentes estratégias pedagógicas de aprendizagem? Tá bem. Mas parece duas perguntas em uma, né? O candidato pode escolher um dos assuntos para... Tá bem, então vou escolher essa do mestrado, tá? Essa do mestrado realmente é uma das questões do nosso projeto, da nossa proposta, né? Nós estamos realmente imbuídos aí em fomentar, incentivar e organizar um grupo aí para trabalhar com essa questão do mestrado, tá? A nossa ideia em relação ao mestrado, a nossa intenção, a gente já discutiu isso, já discutimos isso com o Andrioli também. A ideia dessa questão do mestrado é que realmente ele saia. Isso é uma coisa que tem que sair, né? Aqui eu vou falar algo com toda a sinceridade do mundo, né? Que alguns tinham medo que o Jaime viesse para cá e o Jaime que administrasse o curso, o que não seria de todo ruim, porque ele é um excelente administrador, né? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, que a minha ideia em relação ao Jaime, porque o Jaime vem como professor, e agora eu sou diretor, então eu vou ficar superior a ele, né? Então, a minha ideia em relação ao Jaime, e eu sou sincero aqui com todos, é que o Jaime trabalhe com o mestrado, tá? Que o Jaime seja o camarada que vá atrás disso e que consiga realmente efetivar. Obviamente ele não vai fazer isso sozinho, nós precisamos de um grupo de professores, enfim, que ajude a organizar isso, outras pessoas aí, mas a nossa ideia então é trabalhar nessa linha, para que se trabalhe o mestrado realmente de uma forma muito objetiva. E esse mestrado a gente gostaria também de dizer o nosso pensamento em relação a isso, é que ele servisse para professores que muitas vezes não têm mestrado ainda, que estão no nosso grupo, né, no nosso quadro de professores. Gostaria de incluir no mestrado também os nossos médicos residentes, né, porque isso qualificaria as nossas residências médicas, a residência multiprofissional para quem tivesse interesse e que conseguisse conciliar as duas coisas, e certamente quero vagas aqui também para que os técnicos possam também participar dessa atividade do mestrado, tá? Eu já tinha falado com alguns lá atrás que têm interesse nisso, então os técnicos também vão ser parte inclusa desse grupo para poder ampliar aí a sua formação e sua qualificação profissional, tá? Acho que isso é uma coisa importante e eu já gostaria aqui de responder uma outra dúvida que é dos professores, aproveitando aqui a pergunta que está no meu tempo, né? Que é em relação à qualificação profissional.
A gente não pode escolher, muitas vezes, o professor que vai entrar, porque é um concurso público e tem que entrar um professor. E muitas vezes é difícil professores, médicos concorrerem para cargos na universidade. Por quê? Em função do baixo salário pago aos professores do ensino superior federal, né? Então a ideia justamente é essa. Nós não podemos selecionar quem entra, mas nós podemos qualificar quem está aqui dentro. E por isso o mestrado, e por isso a ideia de continuar com a questão profissionalizante de formação contínua. Sorteio para a segunda pergunta. Quais os impactos da UFFS na região com o curso de medicina e as residências em saúde? Quais os compromissos para o próximo período? O impacto com as residências médicas, pessoal, é importante frisar que até 2013 os hospitais de Passo Fundo, mesmo sendo hospitais de ensino, já eram hospitais de ensino, né? Eles não recebiam verba do MEC para o pagamento das bolsas das residências médicas. Com a inserção da Universidade Federal, todos os programas de residência, né, passaram para a mantença da Universidade Federal. Com isso, o Ministério da Saúde passou a pagar as bolsas de residência médica. E isso permitiu com que programas fossem ampliados, né? Então, nós ampliamos nesse período aí vários programas. Foi ampliado, por exemplo, a residência médica de anestesiologia, que está começando esse ano, que é, sem dúvida, a anestesiologia é um grande gargalo para a nossa população e para os nossos hospitais. Foi ampliado o programa de otorrinolaringologia, que também é outra dificuldade, não só de Passo Fundo, do país, a dificuldade de acesso à otorrinolaringologia. Foi ampliado o programa de residência médica em dermatologia, que era outro problema de atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Esqueci do microfone, eu estou melhorando a voz, ó. E então isso permitiu, foi ampliado o programa de oftalmologia, por exemplo, com o Hospital de Olhos. Foi ampliado o programa de residência médica para o município de Carazinho, para o Hospital de Caridade. Foi ampliado o programa de residência multiprofissional com o município de Marau, e temos ideia de ampliar ainda mais esses programas. Então, isso demonstra, sem falar na questão financeira, que nós conseguimos crescer em grandes gargalos de assistência ao Sistema Único de Saúde, né? Então, cresceu-se em termos de residência médica, e segundo, os hospitais, com isso, deixaram de desembolsar mais de 10 milhões por ano. Então, isso é uma outra coisa fundamental. Então, esse dinheiro que antes os hospitais tinham que retirar e dar para os residentes com o pagamento das bolsas, agora esse dinheiro vem de fora e acaba ficando no nosso município, gerando divisas para os nossos municípios também. Porque o residente que ganha R$ 3.100 não manda dinheiro para o exterior, né? Ele gasta o dinheiro nas suas compras aqui na cidade, fomentando o nosso comércio e melhorando a nossa região. Bom, como não tivemos questões do segmento comunitário, nós vamos responder 4 perguntas dos alunos. Pode ser? Então, o candidato pode sortear a sua questão. Qual a solução da infraestrutura esportiva do campus? Muito bem. Então, assim, ó, essa questão esportiva, nós estamos trabalhando e já temos um compromisso da reitoria, né, da nova reitoria aí do Grupo do Andriói, da Chapa 3 aí, que já está empenhado e já tem a promessa de uma verba, né, de mais ou menos 500 mil aí, para a gente fazer a cobertura e ajustes da quadra, onde hoje acontece a feira ecológica, para que a gente consiga ter um espaço coberto lá e trabalhar com atividades esportivas lá de uma forma mais adequada, né?
Obviamente, talvez isso não seja suficiente, somente isso, já temos a garantia de empenho dessa verba. Então, acho que isso é uma coisa importante para os acadêmicos ficarem tranquilos que isso vai dar certo, né? Isso vai dar certo, isso já está empenhado. Então, é um primeiro detalhe importante. Mas acho que mais que isso, nós temos que trabalhar duramente para ter mais emendas, né? Ter mais emendas para, além da ampliação, cobertura, digamos assim, para que a gente consiga ampliar o espaço de base e realmente ter aquelas adequações em termos de dimensões para que os alunos consigam ter ali uma atividade esportiva adequada, tá? É fundamental isso, porque é justamente uma forma de prevenção, né? A atividade esportiva, ela não é para formar atletas, mas é para redução de estresse, né? E é para melhorar a qualidade de vida dos nossos acadêmicos. Isso é fundamental e não serão esquecidos, certamente, dessa ampliação. Vamos à segunda pergunta. Visto que a emergência do hospital está sempre lotada, caberia um pronto atendimento de baixa e média complexidade da UFS? Ah, que barbada essa, né? Então, assim, a resposta é caberia, né? Caberia. O problema é você fazer isso, né, efetivamente. Bom, pessoal, assim, ó, nós sempre fomos defensores que Passo Fundo, pela população que tem e pela quantidade de municípios pequenos ao redor, que Passo Fundo deveria ter uma UPA, né? Esse seria a grande solução, a grande jogada. E já perdemos essa chance, inclusive, teve um momento, quem não é daqui não sabe disso, obviamente, que a verba já esteve depositada para Passo Fundo para a construção de uma UPA, né? E ela foi devolvida, né? Então, assim, ó, realmente, assim, ó, Passo Fundo deveria ter uma UPA, porque a UPA ajudaria não somente Passo Fundo, mas ela ajudaria os municípios pequenos ao redor que não tem médico 24 horas. Então, pega Coxilha, tem médico até às 10 da noite. Mato Castelhano, nem até às 10 da noite. Ernestina, tem médico até às 10 da noite. Pontão, também tem até às 10, eu acho, não sei se ele conseguiu ampliar ou não. Enfim, vários desses pequenos municípios acabam tendo como único refúgio a emergência dos hospitais nas madrugadas e nos finais de semana. Então, seria de fundamental importância, porque nesses dias que não tem médico, quem que atende o paciente lá? Eu sempre brinco que é um japonês chamado Dr. Motora, né? É o motorista da ambulância que coloca o paciente dentro da ambulância, e muitas vezes eles me ligavam para receber o paciente, e tu só escutava assim, ó, doutor, e tu ouviu o barulho da sirene, né, doutor Júlio, tô levando um infarto, já com diagnóstico pelo doutor Motora, né? Então, assim, ó, essa é a dura realidade do que acontece, pessoal. Então, deveria ter uma UPA para que a gente conseguisse, né, e teria população suficiente para isso, né, atender essa população. E, obviamente, se tivesse uma UPA, a universidade poderia estar inserido nesse local, né, trabalhando com essa população. Não há dúvida nenhuma. Agora vem a segunda parte da pergunta de vocês. A universidade criar uma unidade de pronto atendimento é uma coisa complicada. Porque, como vocês colocaram aqui, ó, de baixa e média complexidade. Quando você abre uma unidade de atendimento, tu não consegue separar em média e baixa complexidade. Todo mundo que tiver um problema vai para lá. E tu tem que trabalhar, então, com baixa, média, alta complexidade. Tu tem que ter um atendimento adequado. Então, vamos à terceira pergunta. Um tratado aqui. Como você pretende lidar com a principal demanda atual dos estudantes, que é a imprescindibilidade
do RU no campus. A demanda existe, é real e merece ser tratada com tal importância, prezando pelo bem-estar e permanência dos estudantes do curso. Existe uma demanda dos alunos que é uma demanda dupla, né? Uma é a demanda da dificuldade de um local adequado para alimentação, né? Há preços realmente acessíveis. Então, a gente reconhece isso e certamente nós temos que trabalhar com alternativas, né? Aquilo que nós comentamos quando a gente conversou com o ODA, quando a gente conversou com a Atlética, é que se vocês me pedissem, olha, nós queremos brigar para que tenha um RU aqui no campus, eu diria, olha, gurizada, eu infelizmente gosto muito de vocês, mas eu sou contra, né? Porque um RU, ele é impossível de ser mantido na grande estrutura que tem um RU com a quantidade de acadêmicos que nós temos. Não tem como, pelo menos por hora, né? Quando tiver ampliação de cursos é outra coisa, né? Mas isso não significa que não se tenha opções para que a gente consiga resolver isso. Então, o meu comprometimento, eu já disse isso para os acadêmicos, e já discuti isso com o Andrioli também, é a gente trabalhar com alternativas. E tem boas alternativas, tem bons exemplos, a gente já tem alguns modelos que a gente quer visitar na sequência para ver que possibilidades nós teríamos em relação a isso. Porque uma é a questão do custo, e a gente sabe dessa dificuldade que tem muitos acadêmicos. E a outra é realmente pela questão da convivência. Eu entendo vocês quando vocês me dizem que a convivência acaba sendo muito pequena entre os acadêmicos. Primeiro, porque não tem outros cursos, né? E segundo, porque o aluno vem aqui para a aula e vai embora. Porque ele tem pouco espaço de biblioteca, por exemplo, para estudar, não tem espaço onde almoçar, então não tem um convívio para almoçar, enfim, jantar, sei lá, fazer lanche, né? E não tem lugar para atividade esportiva. Então, realmente, acaba ficando muito restrito o convívio de vocês com os próprios colegas, né? Então, aí acho que duas coisas são importantes, né? A gente trabalhar com alternativas e criar medidas para fomento de que vocês consigam ter mais condições de integração entre vocês, pelo menos, enquanto não tiverem outros cursos aqui na universidade. E a última pergunta desse segmento. Antigamente tínhamos uma psicóloga. Hoje não conseguimos ter a equipe mínima no SAI que contaria com o serviço de psicologia. O que você pretende fazer a respeito, visto que a demanda para cuidados com os estudantes? Eu defendo essa ideia, de que nós temos que ter e já conversamos sobre isso, defendo a ideia, nós temos que ter uma psicóloga na equipe, ponto, tá? Então isso é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar, né? Eu sei que muitas vezes não é tão simples o código de vaga para uma psicóloga, mas eu defendo que nós temos que ter, tá? Porque é importante para as avaliações e é importante realmente para o apoio dos acadêmicos. Nós temos hoje várias alternativas, que elas estão nos auxiliando, né? Mas não é uma solução definitiva. E com a vinda da psicóloga também talvez não resolva tudo, tá? Vou avisando, né? Mas é um apoio logístico importante e que talvez mesmo com a vinda dela nós tenhamos que ter outras alternativas, que é o apoio muitas vezes dos próprios acadêmicos da UPF de psicologia, o próprio apoio do serviço de psiquiatria que tem nos ajudado aí de uma forma muito importante, mas nós temos que brigar por coisas maiores. Nós temos que brigar por isso, mas nós temos que brigar para a gente conseguir trazer um curso de psicologia para cá, para a gente ter um curso de psicologia dentro da nossa universidade, porque falta muito pouco para isso. Nós temos toda a estrutura física, nós precisamos alguma coisa a mais de sala de aula e alguma coisa a mais de professores, talvez, para ter um curso de psicologia. Então isso nós temos que brigar também, né? É para ter um curso de psicologia aqui dentro. Essa é uma coisa que é importante. Não só psicologia, mas outros cursos aí na área da saúde. Enfermagem, né? Fisioterapia, que faz tanta falta. Quem atende em ambulatório sabe a importância que teria
né, se nós conseguíssemos ter um curso de fisioterapia. E digo mais, um paciente que um fisioterapeuta evita internação, paga o fisioterapeuta, que ganha muito mal por sinal, um ano inteiro, né? Então, realmente, nós temos que incentivar outros cursos para a gente melhorar a qualidade de assistência, porque médico é importante, mas nós não conseguimos fazer saúde sozinhos. Nós precisamos do apoio das outras áreas da saúde. Bom, então, passando direto para o último bloco, as considerações finais do nosso professor Júlio. São 5 minutos, professor. Já está com a palavra. Muito obrigado. Pessoal, realmente eu anotei aqui uma série de itens. A gente não consegue, obviamente, eu fico um pouco aflito de ver que a pessoa, de falar com a plateia muda, né? O ideal seria, na minha concepção, que as pessoas pudessem manifestar-se, eu acho mais democrático, né? Mas é o modelo, enfim, vamos lá, né? Mas eu acho que tem outras coisas que são importantes aí, algumas eu já coloquei aqui, mas nós temos que trabalhar também, pessoal, para melhorar a qualidade, né? A qualidade, digamos assim, de vida no trabalho e no ensino, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que trabalhar de forma constante. E aqui eu falo basicamente para todos os segmentos, para os alunos, né? Onde nós temos que trabalhar e pensar em alternativas para ampliar os espaços verdes. Então, talvez não para agora, mas lá adiante, alguns alunos até falarem de novo, mexer em projeto pedagógico, acho que sim, é uma coisa que para o futuro a gente tem que estar sempre trabalhando com essa visão. Temos que melhorar, obviamente, e ter alternativas para melhorar a qualidade de vida dos técnicos, melhorar a qualidade de vida dos professores, né? Para que a gente tenha pessoas realmente sadias trabalhando e que tenham, digamos assim, saúde física e mental para conseguir desempenhar suas atividades com tranquilidade. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, né? Sobre uma questão que o pessoal também fala de ter atendimento aqui, é uma coisa um pouco complicada. O atendimento, abrir um local de atendimento aqui, ele é inviável, mas eu já conversei com o pessoal que comanda aí o grupo de urgência e emergência da Liga, porque nós poderíamos sim ter um time de socorristas na universidade para intercorrências que acontecem aqui, tá? Então isso é uma coisa que nós podemos trabalhar com o grupo da Liga de Urgência e Emergência, para que a gente tenha um time de socorristas. E aí inclua alguns técnicos desse time, inclua alguns professores, para que sempre tenha alguém na universidade, porque é óbvio, qualquer professor, qualquer aluno pode ter uma parada cardíaca aqui, pode cair de uma escada, enfim, nós podemos ter uma situação de urgência, de emergência para a universidade. E seria importante ter pessoas que conseguissem, né, dar esse primeiro atendimento. Eu acho que isso é uma coisa importante. Trabalhar também com a questão de divulgar mais a nossa universidade para a comunidade externa, acho que é uma coisa importante. Para a comunidade interna também, nós temos que melhorar a qualidade da informação interna e externa, para que o público interno saiba o que está acontecendo e para que o público externo também veja a nossa universidade. Nós não precisamos de propaganda, mas nós precisamos mostrar a nossa universidade para a comunidade, né? Acho que nós temos que aproximar também mais os residentes médicos da graduação, né? É um segmento importante aí. Continuar, indubitavelmente, a ampliação de espaço físico. Nós sempre vamos precisar mais espaço físico. Então, nós temos que, ou com verbas da Universidade Federal, ou com verbas de emenda, continuar ampliando, né? Eu já falei para vocês dessa ampliação de 2 unidades laterais aqui, com verba de uma emenda parlamentar do ex-deputado Marco Maia, que vai ampliar aqui uma sala para professores e a biblioteca, que era outra grande demanda, né? Continuar com encontros com os presidentes de turma, com as ligas, né? E com o pessoal da atlética e diretório acadêmico, fazer reuniões com frequência, que isso Farias, né, tem feito aí já reuniões periódicas e sistemáticas com os acadêmicos,
que realmente é algo importante, né? E, obviamente, eu diria que garantir a permanente qualificação do nosso corpo docente. Nós temos que trabalhar em conjunto para que o nosso corpo docente melhore e fique qualificado cada vez mais, para que a gente tenha, né, alunos realmente formados com uma boa qualidade de ensino. Eu diria que certamente, trabalhando em conjunto e com o apoio de vocês, nós vamos aí conseguir vencer as dificuldades desse mundo doido em que nós estamos vivendo, das dificuldades do dia a dia e digamos assim, das dificuldades que nós presenciamos a cada vez que a gente lê uma notícia no cenário atual. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês na tarde de hoje, por me ouvirem aqui. Tá? Fico muito feliz e fico certamente à disposição de toda a comunidade externa, comunidade interna, né, no período que nós estivermos aí, para a gente construir junto uma agenda propositiva e dar seguimento ao trabalho bonito que cada um de nós tem desenvolvido na Universidade Federal da Fronteira Sul. Nós vamos sempre ter orgulho desse trabalho e vamos ter orgulho dessa universidade, porque essa universidade não é uma universidade de um ou de outro, ela é uma universidade que foi construída a várias mãos. E nós não podemos, de forma alguma, esquecer, né, a gratidão de todos aqueles que trabalharam no dia a dia e deram seu suor para que essa estrutura fosse feita, e nós temos que seguir, obviamente, mantendo essa estrutura de forma adequada. Muito obrigado a todos vocês, né, e tenham todos aí um bom final de semana. Então, encerrando o debate, quero agradecer aos colegas da área técnica, aos professores pela participação, aos alunos, né, reforçar a importância de segunda-feira, no dia 29, né, das 9 da manhã às 9 da noite, vão estar à disposição as urnas para votação. Né, participem, esse é um processo extremamente importante. É extremamente importante agradecer também a quem se dispõe a se colocar à disposição para trabalhar pela universidade. É importante a quem se dispõe vir e votar. Tá? Então, compareçam, e muito obrigado. Está orando, aí um mosquito até para me cuidar. Obrigado pela. Chamados do mercado. Que realidade, né? Também eu digo que é bem nosso. E aí? Meus cumprimentos, foi o melhor disparado.
Nota 10, parabéns, conduziu muito bem. Parece